Olá, nós somos o escritório Neuber Teodoro Advogados. Meu nome é Kelly, eu sou advogada trabalhista e nós vamos conversar de alguns temas interessantes do nosso cotidiano aqui do escritório. Nós estamos aqui com o advogado Gustavo Neuber, responsável pela área tributária, e também com o Dr. André Teodoro, responsável pela área previdenciária. E vamos conversar sobre alguns temas interessantes, começando com um assunto bem importante que as pessoas não têm muito conhecimento a respeito, depois da mudança da lei previdenciária, que é a contribuição única ou milagrosa do INSS. Eu gostaria, André, que você conversasse com a gente o que seria essa contribuição única, que muitas pessoas não têm conhecimento. Exato. Na verdade, né? Muitas pessoas, na verdade, inclusive muitos colegas advogados também desconhecem essa tese. Na verdade, essa tese da contribuição única, ou mas assim, corriqueiramente chamando, né, de contribuição milagrosa, ela tem um condão de fazer com que o segurado, através de uma única contribuição, né, ele consiga ter um benefício extremamente vantajoso, um benefício de aproximadamente R$ 4.250. Isso, na verdade, é uma tese que surgiu com o advento da reforma da Previdência. O que acontece? Para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, é importante nós entendermos como é feito o cálculo do benefício. Os cálculos do benefício do INSS, em regra, eles eram, antes da reforma, eles eram calculados da seguinte forma. Utilizava-se a média aritmética de 80% das maiores contribuições a partir de julho de 94 até a data que o segurado pedia o benefício. Tá? Então vamos lá. O segurado fez o requerimento administrativo do benefício em fevereiro de 2022. Então, como que era antes da regra nova agora pela reforma da Previdência? Então, pegava-se então as contribuições que ele verteu para o INSS desde julho de 94 até a data de fevereiro de 2022, que ele fez o pedido administrativo. Pegava-se então 80% das maiores contribuições desse período, né? Ou seja, 20% das menores contribuições eram descartadas, com a finalidade de elevar essa média aritmética. E aí essa média aritmética, então, era o salário base, né? O salário base para o cálculo do benefício. Então vamos lá. Se se tratava de um benefício, por exemplo, de aposentadoria especial, essa média encontrada era o valor do benefício. Se nós tivéssemos falado de aposentadoria por tempo de contribuição, essa média seria multiplicada pelo fator previdenciário daquele segurado e aí então você teria o cálculo do benefício. Mas o que acontece? Essa regra ela passou a viger a partir de 94, né, que foi quando então houve a mudança. Lembra que era cruzeiro? Julho de 94 era cruzeiro, né? Foi para URV, que foi aquela moeda de transição. Isso, teve RV antes, é verdade. Exato. Mas foi pouquinho também. Acho que foi, eu não lembro exatamente, faz muito tempo. Né? Eu era muito novo nessa época. Você não lembra disso, né? Não, mas teve o RV foi alguns meses, daí já mudou para o real. Então, porque na verdade era o cruzeiro, né? E a URV foi a unidade real de medida, que foi a transição para o real. Foi a transição para o real, exatamente. Em julho de 94 passou a viger então de forma definitiva a nossa moeda hoje, né? Que é o real. Pois bem, para se evitar transformações de moedas de lá para cá, e para simplificar o cálculo, o que o governo fez, né? O que os nossos congressistas fizeram? Eles aprovaram, então, uma lei, né, que dizia que os valores a serem considerados para o cálculo do benefício seriam apenas de julho de 94 em diante. Ou seja, aquelas pessoas que tinham contribuições com valores maiores até julho de 94 foram extremamente prejudicadas. Exatamente, né? Porque na conversão ficou um valor bem menor, né? Não, na verdade foram descartadas. Descartadas, não entram no cálculo. Então, aquilo que acrescentava passou a não existir, né? Simplesmente deixou de existir no mundo jurídico. Mas a pessoa não perdia o tempo. Então a pessoa que tinha lá, por exemplo, 15 anos de contribuição antes de julho de 94, ela não perdeu o tempo de contribuição. Claro, senão seria um absurdo, né? O tempo sim, mas e com relação ao valor? Não, os valores não. Os valores simplesmente... A base de cálculo para chegar no valor, ela foi ignorada antes de 94. Foi ignorada antes de 94. Simplesmente ignorada. Trazendo uma injustiça muito grande para as pessoas que tinham contribuições com valores elevados. A Previdência considera que o mundo começou em 94. Exatamente. Ou seja, se você trabalhou antes, o problema é seu. Nós arrecadamos, mas não vamos levar em conta. Não, e quanto a isso,
choveu de ações judiciais no judiciário, mas não tiveram resultado nenhum. Né? Isso foi julgado constitucional e não há o que se fazer. É isso, pronto, acabou. E se não quiser, continue trabalhando sem pedir nenhum benefício para o INSS. Entendi. Mas aí é considerado o tempo, pelo menos. O tempo, sim, porque vamos dizer assim, incorporou o patrimônio jurídico do segurado, então também seria uma injustiça muito grande também deletar o tempo. Exatamente. Não podia se fazer isso. Pois bem, e aí o cálculo então passou a ser feito então de julho de 94 em diante. Alguém poderia dizer, né, bom, já que é assim, me resta pouco tempo para conseguir o benefício. Né? Imagina uma pessoa aí em 95, por exemplo, me resta pouco tempo para conseguir o benefício. Vou fazer as contribuições finais no valor elevado, né? E aí, como vão considerar 80% das maiores contribuições desse período, então o valor vai ser elevado. Mas aí que teve, onde eu quero chegar, que é o divisor mínimo do INSS. O que é isso? A regra geral, lembra que eu falei que era 80% das maiores contribuições? A regra geral. Por quê? Porque se a pessoa não tivesse pelo menos 60% do tempo de contribuição após julho de 94, tinha-se então que aplicar o divisor mínimo para essa pessoa. Que significa dizer o quê? Então você soma todas as contribuições que a pessoa fez ao INSS de julho de 94 até a data que ela fez a requisição. Se o período aqui, após julho de 94, for inferior a 60% do período contributivo, então você tem que aplicar esse divisor comum, que em regra seria 108. Por que 108? Porque 108 se nós tivermos, por exemplo, em regra 108, porque nós estamos falando aqui, no meu exemplo, de benefício de aposentadoria por idade, que requer uma quantidade mínima de contribuições de 180 contribuições. A carência mínima para aposentadoria por idade, né, é de 180 contribuições. Você tem que ter necessariamente contribuído por 180 vezes para o INSS. Que são 15 anos. 15 anos. Que são 15 anos. Tá. Então, o que acontece? Então, se você pega, então, 180, 60% de 180 são 108. Então, se você pega, por exemplo, né, uma pessoa que não tem 60% do período contributivo de julho de 94 em diante. Então, você tem que somar todas as contribuições desse período em diante e dividir por 108. Você vai ver quanto que dá o número mínimo de participação que ela tem. Aí vai dar o valor do benefício, que em regra vai dar um valor muito baixo, né? Mas como os benefícios não podem ser inferior ao salário mínimo, então em regra esses benefícios Isso é um salário. Pedir um salário. E aí o fato de chamar contribuição milagrosa. Aí que é verdade. Porque esse negócio aí, milagre também quer, né? Então, a contribuição mínima, o divisor mínimo consiste nisso. Consiste num redutor que a lei colocava para o segurado que tinha contribuições inferiores a 60% do período contributivo após julho de 94. Pois bem, com o advento da emenda constitucional número 103 de 2019, que veiculou aqui a reforma da Previdência, esse divisor mínimo ele foi extinto do nosso sistema jurídico. Não é um benefício legal, não. Na verdade, eu entendo que é um erro legislativo, porque, na verdade, todo mundo sabe, né, que quem fez essa reforma não foram juristas, não foram assim, pessoas da Previdência Social. Práticos da Previdência. Não, são teóricos. Foi um economista que visava economizar a máquina pública. Né? Nós sabemos que o Paulo Guedes, que estava à frente de tudo isso, né? Então, a intenção era economizar. Assim, não existe uma previsão para esse tipo de aposentadoria, né? Uma contribuição milagrosa. O que existe é uma interpretação da lei que permite suprir, às vezes, um vácuo de contribuição de uma vez só, não sei como que... É aquilo que popularmente falam, né? Uma brecha legal. Né? Mas é uma brecha tão escancarada que é impossível... Não ver. Não, é impossível não ver, é impossível o judiciário... Ainda bem, né? Nossa! É impossível o judiciário não admitir uma tese dessa porque é a lei. Porque hoje, como que funciona? Né? O cálculo da aposentadoria, lembra que eu falei que em regra geral era 80% da média das 80% das contribuições? Pois bem, hoje não é mais assim. Hoje o cálculo após 2019, após o advento da reforma, o cálculo da aposentadoria ele passou a ser então a média aritmética de 100% das contribuições. Mas isso de 94 para frente? De julho de 94 então você a mesma regra, de julho de 94 para frente. Você soma tudo e divide pelo número de contribuições que você fez. Exato. Esse resultado... Mas o valor é 100%. Quem me dera. Já começou. Não, agora vem os redutores, né? Agora vem os redutores. Isso que eu queria saber. Então o que acontece? Você tem então uma média ali de 100%.
Soma tudo, divide tudo, você tem a média aritmética simples, de 100%. Ou seja, aquela benesse de jogar 20% das menores contribuições para fazer com que a média se elevasse, acabou. Agora você vai pegar tudo mesmo, tudo, e vai ter uma média ali real de todo o período contributivo que o segurado fez de julho de 94 até a data que a pessoa fez o requerimento administrativo. Pois bem, o resultado dessa média, então o segurado ele tem direito a 60% dessa média, acrescido de 2% ao ano que ultrapassar de 15 anos no caso da mulher ou de 20 anos no caso do homem. Então, 60%? 60% é o mínimo. Então, mínimo, da média de 100%, a média aritmética, 100% da média aritmética, né? Deu lá, por exemplo, R$6.000. Então, a pessoa, né, uma mulher, ela teria, então, 60% desse valor, acrescido de 2% daquilo que passar de 15 anos. Poderia somar, se ela teve mais 15 anos, 30%. Exato. Se ela tem 20 anos de contribuição, e o homem a partir de 20 anos. 20 anos. 20 anos, tá. Veja, eu estou falando a regra geral, né, da nova aposentadoria. Claro que isso aqui é um assunto que vai dias, né? Se nós formos falar das regras de transição que existem. Mas nós estamos falando da regra geral. Né? Nós estamos falando da regra geral, que seria o homem 65 anos e a mulher 62 anos. Tá? Então a mulher, do período de contribuição dela, que passar de 15 anos, ela tem direito a 2% ao ano que passar de 15 anos. E o homem do que passar de 20 anos. Entendi. Um exemplo prático, né? Um homem que tiver 25 anos de contribuição, né? Ele vai ter então 60% mais 10%. Porque são 25 anos. Passou 5 anos de 20. Né? Ele tem 25. Então, sobre os 5 anos, 2% a cada ano que passou de 20 anos. Entendeu? Pois bem, o que acontece? Né? Essa é a fórmula do cálculo da aposentadoria. Não existe mais o divisor mínimo. Não existe mais. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que tem 180 contribuições até julho de 94, né? Ou 179 contribuições até julho de 94. Falta uma contribuição para essa pessoa conseguir completar os 180 mínimo necessário para ela conseguir o benefício. O que acontece? Essa pessoa, ela, de julho de 94 até o presente momento, ela não tem contribuição nenhuma. Então ela faz uma contribuição com base no teto do INSS. Daí você diz como se a pessoa tivesse... A última contribuição dela... Bom, ela ficou desempregada esse tempo todo. Aí ela precisa de um número de contribuições para poder dar o... Ela procurou o nosso escritório e eu verifiquei que ela tem 179 contribuições até julho de 94. Daí ela parou de trabalhar, não tem parou de trabalhar, não é mais segurado, hoje, isso, não é mais segurado do INSS, mas o patrimônio jurídico dela permanece. Permanece, não perde. Você está dando um exemplo assim, por exemplo, se ela tivesse uma, mas poderia ter, sei lá, quantas contribuições em aberto aí para ela suprir com esse aporte? Não, é necessário que ela tenha pelo menos 179 contribuições até julho de 94. Entendi. Tá? Necessariamente. Então o cara que não trabalhou 15 anos até chegar a 94, ele está fora desse... Está fora desse escopo. Mas então as pessoas que têm um pouco mais de idade têm que ficar bem atentas. Às vezes o cara não acredita que vai poder aposentar, ou vai aposentar com salário mínimo, e aí que nasce a questão dessa contribuição milagrosa. Eu vou até falar de um caso aqui específico nosso, claro, sem citar nomes, né, para preservar o cliente, mas de um caso muito interessante que aconteceu no escritório. Mas só para concluir o raciocínio que eu estava dizendo. Né? Então, se o segurado tem 179 contribuições até julho de 94, está faltando uma única contribuição. Então, ele faz uma única contribuição, eu faço a guia para ele aqui no escritório, ele vai até o banco, paga essa guia, ele vai pagar 20% do valor sobre o valor que é pago, do teto que é pago pelo INSS. Hoje o teto do INSS é 7.083, em alguns quebradinhos. Ela faz a contribuição de 20% em cima desse sobre valor. esse valor. Em cima desse que valor. É o teto. Exato. E o que vai acontecer? Então, lá no CNIS da pessoa, né, quando cair lá o técnico do INSS for analisar o CNIS, né, que são o cadastro de contribuições que verteu, vai ver que ela tem agora 180 contribuições. Portanto, ela tem direito ao benefício de aposentadoria. Pois bem, só que ela tem 179 contribuições até julho de 94. E uma única contribuição de julho de 94 em diante. E como que é a regra hoje que eu expliquei? É a média de 100% de todas as contribuições que verteu desde julho de 94 até o presente momento. Então, e quanto que é então essa média? 100%. Como não existe mais, antigamente havia um divisor comum, que você tinha que dividir esse valor pelo número de 108, lembra que eu expliquei? Quer dar um valor ínfimo, daí né? ficar bem menor a Exato, quer dar um valor ínfimo. Quer dar um valor ínfimo. Tá.
porque havia então um divisor comum. Como o divisor comum não existe mais, né? E volto a dizer, por um erro legislativo, né? Isso não é uma benesse legal, não. Tá. Ninguém pensou no trabalhador, olha, vamos dar esse benefício para o trabalhador. Não é isso, não. Esqueceram de prever. Esqueceram de prever. Como não existe mais, então o que vai acontecer? O benefício dessa pessoa vai ser 60% dos 100% da média. Ou seja, se a média é 7.083, vai ser 60% desses 7.083. Não, daria um valor interessante. Então. Como é que é? Então, assim, 7.083... Quanto que é a média dessa uma única contribuição que eu falei? A média é a própria contribuição. Entendi. A única contribuição, obviamente, ela fez 79 anos que não foram consideradas. Ela precisa de mais uma para aposentar. Aí ela vai lá e faz uma de 7.083, que é o teto. Não, ela vai pagar 20% desse valor. 20% desse valor, porque o valor referência. Sim, da arrecadação. Isso, né? O valor referência. O valor referência é o teto, mas o valor da contribuição é 20% desse valor. E então ela vai requerer, então, esse... Seria em 1.560. É isso aí. Então, o que acontece? A média das contribuições que ela verteu depois de 94, quanto que é? É a própria única contribuição que ela tem. Portanto, ela vai ter direito, então, a 60% desse.